capítulo 1, versículo de número 16 e 17 do Evangelho de Marcos, para a nossa meditação nesta noite. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aí numa série de estudos, onde nós estamos aprendendo um pouquinho acerca de cada evangelista e também de cada apóstolo. E hoje, irmãos, o Senhor colocou no meu coração de dividir com os irmãos um pouquinho daquilo que a Bíblia fala acerca da vida do apóstolo André. André, irmãos, que era da cidade de Betsaida, que também viveu após ter conhecido Jesus em Cafarnaum. Ele era irmão de Simão, que Jesus troca o nome para Pedro. André, irmãos, o seu nome no grego significa valente ou corajoso. E André, irmãos, mostra mesmo essa determinação, esta valentia, porque antes de conhecer a Jesus, André já era discípulo de João Batista. E João Batista, irmãos, era aquele homem que diferenciado, era um homem que não temia, era um homem que se desviava das acumulações de pessoas e se colocava a caminho do deserto, e só saía de lá, irmãos, quando realmente tinha um conserto a trazer ao povo, um ensinamento da parte de Deus. E sempre as suas mensagens eram duras, eram mensagens de correção, de arrependimento. E André, irmãos, é aquele moço que, como discípulo de João Batista, ele está sendo estruturado de uma forma muito diferente. Além de já ser um homem rude, um homem da pesca, um homem de pouco estudo e de bastante força física, ele tem, irmãos, como o seu mestre João Batista, que é um homem duro de palavras. André, então, por certo, irmãos, era aquele homem que não era muito amável, não era um homem que gostava de abraços, ou era lisonjeiro, ou era aquela pessoa que alguém gostasse de todo o tempo estar junto, talvez não, mas era um homem que tinha, irmãos, uma fidelidade para com Deus, era um homem que tinha temor de Deus, era um homem que na sua caminhada ele vai demonstrar para nós alguns atributos, algumas qualidades que talvez seja imprescindível na nossa vida também como cristão. É interessante nós pensarmos que quando nós estudamos, ou quando eu estava estudando acerca da vida de André, me veio ao coração duas questões. Uma, a vocação que cada um de nós temos em si mesmo, e a chamada de Deus. Duas coisas distintas e muito interessantes. Uma coisa é a vocação que eu carrego, a outra coisa é a chamada de Deus para com a vocação que eu tenho. E é interessante que nós vimos um fato aqui hoje que me chamou ainda mais a atenção, porque vimos um conjunto cantar com a ausência de os seus regentes, mas alguém se levantou e tomou a frente do conjunto e regeu sem ser o regente. Isto é uma vocação, isto é uma inclinação para tal. Aquilo que nós nos inclinamos para fazer é a vocação que eu carrego. Aquilo que mais você tem desejo na obra de Deus é aquilo que é a sua vocação. Esta sua vocação, ou esta sua inclinação para aquilo que você gosta ou deseja fazer na obra de Deus, pode, através da sua vocação, ter uma chamada de Deus para a confirmação da sua vocação. Quer ver uma coisa? Está André, irmão, servindo a João Batista como seu discípulo. André, irmãos, todo o tempo andando com João Batista, ouvindo os seus ensinamentos, está todo o tempo ali cercando o Rio Jordão, vendo as pessoas serem batizadas.
Mas quando João Batista, ele está num determinado dia de batismo, e ali está também André, também Filipe e alguns outros discípulos de João Batista, está vindo naquele dia de batismo, Jesus na fila. E quando Jesus está na fila, ele chega mais perto de João Batista e ele ouve João Batista dizer a Jesus: olha, o batismo que eu preciso é o Senhor que tem para dar, e no entanto o Senhor vem que se batizar comigo. E Jesus diz para ele assim: por enquanto vamos cumprir toda a justiça de Deus. E quando ele desce as águas batismais, quando ele batiza Jesus, a Bíblia diz que desce uma pomba em forma corpórea, entra em Jesus, e ali é o sinal de que o Espírito Santo de Deus estava na vida de Jesus. E isto, irmãos, fica notório a todos que ali estão, porque João Batista testifica dizendo o seguinte: a mim, Deus revelou que aquele que eu batizasse e visse entrar nele o Espírito Santo de Deus, este é o Messias que nós estamos aguardando, e isto acabou de acontecer agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. André está ouvindo isso. Quando André ouviu isso, olhou para Jesus. Quando ele olha para Jesus, do céu vem uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E isto, irmãos, foi o suficiente para André, porque André, a partir dali, quando ele vê Jesus se retirar da água e caminhar, irmãos, e indo embora, ele diz assim: João, até aqui nós andamos juntos, mas agora chegou aquele que eu esperava. E ele passa a correr atrás de Jesus, e quando ele alcança Jesus, ele diz assim: Senhor, mostra-nos aonde o Senhor mora. Ele diz: vem comigo, e leva eles para casa. E quando chegam na casa de Jesus, eles se assentam, eles horas conversando, e quando sai dali, André já sai determinado a anunciar quem era Jesus Cristo. Ele corre a Pedro e diz: Pedro, nós achamos aquele de quem as Escrituras diz ser o Messias. Ele é Jesus, e ele está aqui, acabamos de ver ele ser batizado. E é interessante, irmãos, que para mim este texto revela a vocação de André. André já estava exercendo o chamado antes da chamada de Cristo na sua vida. André já está anunciando que Jesus é o Messias muito antes de ser escolhido para ser apóstolo. André, ele está falando acerca do Salvador, confirmando nas Escrituras o que viu e ouviu através de João Batista. Ele já está dizendo: olha, o Cristo está entre nós, aquele a quem nós esperávamos, o Messias aguardado nas Escrituras, o desejado das nações, ele já se manifestou entre nós. Vamos lá, Pedro, vamos vê-lo. E quando eles estão pensando assim, vem Jesus na praia, e Jesus vem vindo na praia, e quando Jesus olha, vê os dois lançando redes, e olham para eles, chamam eles para próximo, e diz: olha, a partir de hoje, segue-me, e vocês me seguindo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles entenderam logo, irmãos, o que era aquilo. A vida destes homens na pesca era uma vida difícil, era uma vida complicada, era uma vida de muitas tribulações. Aquele que pesca, ele sabe, irmãos, que existe o dia em que o mar não está para peixe. Isso não é uma linguagem figurada, não. Tem o dia que o mar está revolvido, que o mar está mexido, que as águas não estão favoráveis, que há tempestades, que há chuvas, que há tantos obstáculos, tantas intempéries. E ele sabe muito bem que na pesca se encontraria dificuldades. Quando Jesus está dizendo: venha após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles sabiam, irmãos, que enfrentariam grandes problemas. Eles sabiam que enfrentariam diversas dificuldades. E pescar homens, certamente a isca não é a mesma do peixe. Eles teriam que aprender uma nova técnica para essa pescaria. E é interessante que Jesus então chama eles, e a Bíblia diz que eles, deixando tudo, deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram os seus pais e seguiram a Cristo. E seguindo a Cristo, vem André, irmãos, e começa a exercer o seu ministério. É bem interessante nós pensarmos que a Bíblia não diz, mas alguns estudiosos da tradição judaica
vai dizer que André certamente não estava entre aqueles 3 apóstolos que Jesus sempre chamava à parte. Você não vai encontrar ele lá no Getsêmani, você não vai encontrar ele lá quando Jesus está curando a filha de Jairo, você não encontra ele quando no Monte da Transfiguração Jesus chama Pedro, Tiago e João. Ele não está entre eles, mas em algumas passagens bíblicas André está junto com Pedro, Tiago e João, e ele está, irmãos, tomando decisão com este conjunto, o que mostra para alguns estudiosos que André, mesmo não tendo um nome tão cotado como o de Pedro, Tiago e João, ele era um homem que talvez ele liderasse os demais apóstolos na ausência de Pedro, Tiago e João. Você pode ver que sempre Jesus chama Pedro, Tiago e João à parte, mas o grupo não ficava só, porque entende-se pelos estudiosos que André era aquele que tomava conta do restante do grupo. Os outros 9 estavam ao comando de André. André, irmãos, é aquele moço que é filho de Jonas. Jonas, ele está apresentado lá no capítulo 1, versículo 42 de João. Você vai ver lá que Jesus chama o pai de André de Jonas. Mas lá em João, no capítulo de número 21, 15 e 17, ele vai chamar o pai de João de João também, o pai de André de João. Por quê? Porque são 2 formas de falar sobre os pais deles. Porque alguém pode fazer confusão dizendo que Simão Pedro é filho de Jonas e que que Simão Pedro é filho de Jonas e que André é filho de João. Não, os 2 são filhos de Jonas. É que em um capítulo a Bíblia vai chamar Jonas, que é no aramaico. Ele vai falar Simão Bar Jonas. Bar significa filho, Jonas é o nome do pai. E João é a forma grega de falar Jonas, mas é o mesmo homem. Então, tanto Jonas quanto João é o mesmo homem e é pai de João e de Pedro também. A Bíblia vai dizer ainda, irmãos, que cerca de mais ou menos 1 ano, este acontecimento aqui vem na vida de André. Ele é chamado por Cristo e é confirmado a sua vocação. Irmãos, quantas são as vezes que entre nós não é incomum pessoas que dizem assim: eu ainda não sei qual é o meu chamado, pastor, eu não entendo esse negócio de chamado, porque todo mundo diz: eu tenho um chamado, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo, e a pessoa diz assim: eu não sei para que eu fui chamado. Você sabe para o que você foi chamado? Qual é a tua chamada? Você já se perguntou sobre isso? Você já orou a Deus dizendo: Senhor, para o que eu fui chamado na sua obra? Qual é a chamada de Deus na sua vida? É muito fácil você tentar descobrir e confirmar isso diante de Deus. Procure entender para o que o seu coração mais se inclina na obra de Deus. Qual é a maior vontade que você tem dentro dos trabalhos que são feitos na tua igreja? O que você, olhando na obra de Deus, o seu coração acelera? O que os seus olhos brilham quando você vê alguém fazendo? Esta talvez seja a tua vocação. Você pode dizer assim: olha, eu tenho um desejo tão grande de cantar, mas eu sou desafinado, e quando eu vejo alguém cantar, nossa, eu queria estar lá junto. Aí você diz assim: mas eu não canto bem. Mas a tua vocação talvez seja essa. Basta fazer uma aula de canto, basta se preparar. Os apóstolos não vieram prontos. Eles tinham uma vocação, eles tinham um talento nato, mas na chamada de Deus, esta vocação foi aperfeiçoada. André, ele já se destacava por ser alguém que anunciava as boas novas com muita facilidade. Ele corria e comunicava aos seus conhecidos o que ele ouvia acerca da palavra ou dos ensinamentos. Quando ele vê o Cristo, ele corre e anuncia: achei o Messias. E quando ele anuncia: achei o Messias, Jesus certamente gostou desse negócio, e chamando a André, confirmou a vocação que já nele existia. Se você gosta de cantar e diz assim: não tenho técnica vocal, não sou afinado, estude.
porque ninguém nasce pronto. Talvez você olhe para um apóstolo Paulo e diga assim: Paulo era um homem excepcional, pronto. Paulo já veio dos pés de Gamaliel, sabendo tudo de Bíblia. É bem verdade isso, mas quando ele se converteu ao Evangelho, ele teve que esquecer tudo de judaísmo e estudou mais 17 anos no deserto, na Arábia, para que ele voltasse e começasse a pregar entre os gentios a verdadeira palavra de Deus. Então muitas vezes nós achamos que porque temos vocação numa área, estamos prontos a exercer, e quando na verdade a vocação precisa ser confirmada pelo chamado de Deus, e o chamado de Deus na nossa vida é o que vai nos aperfeiçoar para a sua boa obra. Tudo que nós fazemos na obra de Deus precisa ter uma confirmação do Senhor, mas para que o Senhor confirme na nossa vida, a gente precisa deixar de lado um espírito humano que muitas vezes os pentecostais têm, que é de dizer o seguinte: não, vamos se lançar a fazer porque o Espírito Santo de Deus vai ensinar. Não, o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar de tudo o que nós vimos e ouvimos. Se você não estudou, se você não se preparou, se você não buscou, se você não orou, se você não jejuou, se você não fez um preparo da sua vida, do que o Espírito Santo de Deus pode lembrá-lo? Porque não vai ser um passe de mágica. Nós não vamos cair aqui no púlpito prontos para pregar. Se eu não estudar na minha casa, não sai a mensagem aqui. Se eu não me pôr de joelhos, eu não tenho graça para falar de Deus. Se eu não buscar a Deus em oração, quando eu anunciar alguma coisa aqui, não passa de palavras. Mas quando a unção de Deus está na vida de alguém, o seu chamado é confirmado. E quando o seu chamado é confirmado, os sinais seguirão, porque tudo que ele fizer será confirmado pelo Deus que o chamou. Então, se você tem uma vocação, se você tem uma inclinação para alguma coisa na sua vida, procura pôr isso em prática, procura se esforçar, procura se aproximar daquilo que você tem vontade de fazer. Não basta ficar de lá dizendo assim: olha, eu podia estar fazendo. Tente fazer. Aí você diz assim: mas espera aí, ninguém me nomeou, ninguém me colocou na posição, não fui chamado para fazer este negócio. Mas quando você se lançar a fazer, a tua vocação será vista dos homens, porque a Bíblia, irmãos, diz que aquele que almeja o episcopado, uma excelente obra deseja. Isto é, aquele que deseja estar no lugar destes homens aqui, para ensinar, para pregar, para evangelizar, para anunciar as boas novas, isto é, irmãos, excelente. Desejar estar aqui e fazer parte deste corpo seleto de obreiros, isto é uma coisa maravilhosa, Deus se agrada disso. Mas não pense você que estando aí, amanhã alguém vai dizer assim: vem sentar para cá, porque a partir de hoje você é pastor, é presbítero. Não vai acontecer assim. Quando muitas vezes, irmãos, algumas vezes da minha vida, eu me entristeci, porque a gente passa um período, às vezes, preparando um obreiro, andando com ele, orientando, aconselhando, dando um toque, dizendo: olha, não fale isso, feche a boca nisso, procure fazer assim, e a pessoa vai indo até um certo ponto, vai bem, mas daqui a pouco diz assim: quer saber? Não preciso de esperar todo esse tempo não, dá para ser de outro jeito, e toma um caminho totalmente diferente, e depois a gente vê se arruinando por aí, e pior, fica envergonhado e não volta. E aí eu digo assim: que cilada do diabo é fazer com que a pessoa acredite mais na vocação que tem do que no chamado de Deus. Eu abro mão de toda a vocação que eu tenho na minha vida só para atender o chamado de Deus. De muitas coisas eu sei que tenho capacidade de fazer, mas prefiro deixar de fazer para fazer somente aquilo que Deus me chamou para fazer. É muito mais importante você confiar 100% numa chamada de Deus na sua vida do que na vocação que você tem. Mas a sua vocação é importante para que Deus possa confirmar na tua vida uma chamada. Então, aprenda uma coisa: se você tem uma inclinação para determinada obra, se você sabe como faz, procure exercer esta sua vocação. Mas para assumir uma posição definitiva, você precisa da confirmação de Deus que vem pela chamada. E esta chamada de Deus, muitas vezes, ela acontece em primeiro plano
pelo olhar dos homens, porque alguém para dizer assim: ô irmão Ronaldo, a partir de hoje você vai ser cooperador aqui na igreja, vou orar por você, pôs as mãos, orou e me abençoou e me pôs para trabalhar. Se não tivesse acontecido isso, a minha vocação seria enterrada lá no banco, porque eu preciso orar para que os homens, olhando para a minha vida, achem graça em mim. Quem faz, irmãos, alguém olhar para você e achar graça em você é o Espírito Santo de Deus. A tua vida precisa brilhar de uma maneira diferente, não porque você encosta e fica falando dos seus atributos. A Bíblia diz que a nossa boca não deve nos louvar, mas a boca dos outros. Então você não precisa de contar para ninguém o que você sabe fazer. Você não precisa ficar, irmãos, divulgando, nem pondo no jornal, no Facebook o que você é, o que você fez, deixou de fazer, não precisa. O que você precisa é ter uma vida de oração, porque no momento em que você estiver exercendo a tua vocação, alguém vai olhar para você, achar graça na tua vida, vai selecionar você e vai pôr você para exercer a sua vocação. E neste exercer da tua vocação, pela chamada do homem, a chamada de Deus será confirmada sobre você, e nunca mais você vai deixar os caminhos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, olha que coisa interessante que André tem na vida. André, irmãos, é aquele moço que a partir do momento que ele vê Jesus ser batizado, ele anuncia a Cristo, e a partir do anúncio de Cristo, Jesus vem até ele e o escolhe para ser apóstolo, põe ele para ser pescador de homens. Em Marcos 1, 27, você vai ver um versículo interessante. Jesus está pregando na sinagoga, vem um homem, irmãos, e manifesta um demônio, manifesta um espírito imundo. Jesus se levanta, repreende aquele demônio e expulsa ele, e não com muitas palavras. Jesus só olha para aquele endemoniado, diz: cala-te e sai dele. E o demônio deixa aquele homem, e o homem fica quietinho no canto, e todo mundo está olhando aquilo. E todo mundo que está reunido ali assistindo aquele culto, pela primeira vez, viram o que era uma possessão demoníaca, viram o que era uma manifestação demoníaca na vida de um homem. E aí eles começam a se perguntar o seguinte: o que é isto que aconteceu aqui? Que nova doutrina é esta? Então João Batista, André, ao ser chamado, ele já experimenta de cara o que é a experiência do mundo espiritual, o que é ver uma manifestação de Deus na vida de alguém, expulsando a manifestação do diabo na vida de outro alguém. Ele já vivenciou uma nova experiência com Cristo. A seguir, você vai ver a cura da sogra de Pedro. Eles vão para a casa de Pedro, tem um almoço para ser participado, mas quando chegam na casa de Pedro, está a sogra de Pedro doente, está de febre, está de cama, e quando chegam lá, Pedro olha para a situação e diz assim: Senhor, dá para curar a minha sogra? Jesus põe as mãos sobre a sogra, a febre deixa ela imediatamente, e a Bíblia diz que a partir dali ela saiu para servi-los. Ele já participa de uma cura. Logo em seguida, vem um leproso no caminho. Este leproso se depara com eles e vai se chegando em Jesus e diz assim: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. E diz: eu quero, seja limpo. E põe as mãos naquele leproso. E ele vai quebrando alguns paradigmas. E André está vendo tudo isso. E André está tomando, irmãos, um corpo. André está tomando uma posição. André está tomando força como apóstolo, porque tudo que ele está vendo está inspirando ele a fazer também. E a Bíblia vai dizer que Jesus quebra todo o paradigma, colocando a mão no leproso. O leproso, irmãos, era aquele que tinha que anunciar de longe que tinha lepra. Ele anunciava: olha, leproso chegando, leproso, e um sininho balançando, e o barulho fazendo, e vinha de longe gritando. Mas quando ele vem até Jesus, ele vem de forma mais secreta. E quando ele anuncia: olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa lepra. Jesus, irmãos, sabendo que na lei estava escrito que ninguém deveria nem se aproximar do leproso, porque se tornaria imundo também, Jesus quebra tudo o que eles conhecem e vai lá e põe as mãos sobre o leproso, encosta nele, pele com pele, e diz assim: eu quero, seja limpo, meu filho. E o homem sai dali, irmãos, com a pele restaurada como se fosse uma criança.
Eles olham para aquilo e dizem assim, mas está quebrando tudo. Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Eles estão aprendendo tudo novo. A Bíblia ainda vai dizer, irmãos, no capítulo de número 2, que vem Jesus ensinando sobre o jejum. O apóstolo até então não está sabendo, irmãos, sobre jejum. E eles vêm para Jesus e dizem assim, os seus apóstolos, os seus discípulos não jejuam. Ele diz assim, olha, enquanto o noivo estiver com eles, eles não vão jejuar. Mas no dia que o noivo for tirado, eles vão ser obrigados a jejuar. E eles vão buscar a Deus jejuando. Isto Jesus estava ensinando, irmãos, acerca das nossas dificuldades. Muitas vezes nós estamos vivendo dificuldades e estamos desprezando o ensinamento de Cristo. Que muitas vezes as nossas dificuldades, elas poderiam ser amenizadas ou até resolvidas, se nós deixássemos um pouquinho, irmãos, os prazeres da carne de lado. Se nós abríssemos na nossa vida um período de jejum, um período de consagração, de mortificação da carne para fortalecimento do espírito. Deixa eu te dar uma sugestão. O jejum, a gente fala muito sobre o jejum alimentar, mas o jejum pode ser de muitas coisas. Você quer ver uma coisa que talvez fosse muito bom? Nós fazemos aqui um propósito com Deus, fazer um jejum de celular. Como seria bom se nós conseguíssemos passar um período sem este aparelhinho nas mãos? Se toda consulta que a gente fizesse fosse só na Bíblia e não no Google, que toda conversa que nós tivéssemos fosse ou pessoalmente ou com os joelhos dobrados. Isso mudaria muito a nossa vida. E Jesus está falando aqui da importância do jejum. Aí ele vem com um novo ensinamento. Ele sai com os discípulos, no capítulo 2, versículo 23 a 28, e eles vão entrando por dentro de uma plantação, e eles começam a colher espigas, e os apóstolos já vão comendo logo ali mesmo. E aí os fariseus olham para aqui e dizem assim, como é que pode? Vocês nem lavaram a mão, vocês estão colhendo no dia de sábado. E aí Jesus vem e diz assim, eu sou o Senhor do sábado, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele quebra os paradigmas da lei, isto é, ele está libertando aquele povo de uma mentalidade do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos fazer é aprender como André aprendeu. Não o que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer e que não vai ser ofensivo a Deus. André está com Jesus, está aprendendo que melhor é obedecer a Deus do que o sacrificar. Quando ele diz aqui, vocês nunca leram na palavra do Senhor que Davi, quando teve fome, entrou no templo e comeu dos pães da propiciação? Ora, nós também aqui estamos com fome. É sábado, mas nós não temos para onde ir, nós vamos comer aqui mesmo. Então veja bem que a censura de Deus não é muito, irmãos, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é com qual coração estamos fazendo isso. Quando eles estão aqui neste momento, no sábado, quebrando a lei, quebrando os paradigmas da lei, eles não estão ofendendo a Deus, eles estão ofendendo os princípios daqueles homens. Quer ver por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos achar aqui, irmãos, no Evangelho que escreveu o apóstolo Marcos ainda. Olha que coisa interessante. No capítulo de número 1, no mesmo versículo de número 27 a seguir, todos perguntavam entre si, o que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos, e eles obedeceram. Logo correu a sua fama por toda a província. E lá, irmãos, na entrada triunfal de Jesus, tem uma coisa interessantíssima que acontece ali, que André vai chamar e notificar a Jesus. João no capítulo 12, olha só que coisa interessante. Glória a Deus. Já estou terminando aqui, irmãos. Quando João vai entrar, quando Jesus vai entrar na sua entrada triunfal em Jerusalém,
versículo de número 20. Olha o que acontece. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa, e dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a quem? A André. E André e Filipe disseram a Jesus. André, como o líder daqueles que não eram contados entre os 3 específicos de Jesus, ele toma a decisão de anunciar Jesus. E quando ele anuncia Jesus, Jesus começa a dizer a eles dos sofrimentos que viriam, das lutas que Jesus passaria, e depois Jesus vai dizer o seguinte: mas o Senhor me glorifica. E aí vem uma voz do céu e fala audível a todos eles: eu já te glorifiquei, meu filho, e te glorificarei outra vez. Isso está no versículo de número 28. Aí ele vai dizer assim: mas eu já te glorifiquei e te glorificarei outra vez. Quando eles ouviram isso, acharam que era um trovão ou alguma coisa parecida. E aí a Bíblia vai dizer que os fariseus e todos os sacerdotes e sumos sacerdotes entenderam que Jesus era o Filho de Deus, mas não o reconheceram, para que não abrissem mão da sua própria glória, e amando mais a glória dos homens, deixaram a glória de Deus. Que coisa triste. André está anunciando que os gregos vieram de longe para conhecer Jesus, os filósofos, os entendidos, queriam saber acerca de Jesus, mas os da casa, os que já tinham entendido quem era Jesus, já tinham compreendido, já tinham acreditado que Jesus era o Messias, abriram mão. Disseram: não, se nós acreditarmos, se nós dermos crédito a Ele, nós vamos perder a glória de Israel, nós vamos sair da direção das sinagogas, Ele vai tomar conta de tudo. E rejeitaram a Cristo, amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E André mostra para nós, irmãos, que na sua vocação e no seu chamado, ele mantém uma fidelidade a Deus tão grande que ninguém consegue demover ele disso. Que mesmo entendendo que era muito bom servir a Deus na sinagoga, era melhor servir a Deus na obediência, melhor andar com Cristo. A presença de Jesus era muito superior do que o cumprimento das leis. Então ele mostra para nós que ser apóstolo é uma escolha em cima de uma chamada que Deus faz na vida do homem ou da mulher. E no nosso caso, a chamada de Deus para nós é para exercer o ministério do louvor, é para exercer o ministério da palavra, um departamento de missões, uma pregação do evangelho em praça pública. Cada qual tem a sua chamada específica, e eu não posso abrir mão disso pela glória do templo, porque é muito bom estar aqui, fazer parte dos departamentos da igreja. Isso é uma coisa gloriosa, é confortável, mas esse negócio não pode roubar do meu coração a glória de Deus, porque tudo o que fazemos aqui é glória humana. Quando nós nos apresentamos para ser ovacionado, é glória humana. Se eu vier aqui cantar muito bonito e gostar muito de me apresentar aqui quando a casa estiver cheia, é glória humana. Quando eu fizer isso só aqui. Se eu não tenho prazer de fazer isso numa praça para 3, 4 desviados, isso não é glória de Deus, é glória humana. Mas quando esta vocação que eu tenho de fazer aqui também me impulsiona a fazer lá fora, é glória de Deus. Então André está mostrando para nós o seguinte: aqueles homens viram Jesus entrar em Jerusalém, ser ovacionado, mantos e palmas, todo mundo gritando hosana ao que vem o nome do Senhor, e todos eles creram que ele verdadeiramente era o Cristo, o Filho do Deus vivo, entenderam que ele era o Messias prometido, mas não o quiseram, porque senão eles teriam que abrir mão da glória do templo, e aí eles abriram mão da glória de Deus. Mas que a gente, irmãos, não venha abrir mão da glória de Deus, que como um André na nossa vida, a gente possa ser fiel a Deus até o fim. A prova disso é que André, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, ele está lá no meio de todos os apóstolos, vendo a ascensão de Jesus. No capítulo 6, ele é citado por Paulo, dizendo: lá os 12 permanecem firmes em Jerusalém. Ele permaneceu firme. A Bíblia ainda vai dizer, a Bíblia não, a tradição vai dizer
que este mesmo apóstolo André, a gente diz assim, o que ele fez? A Bíblia não fala de nenhum dos seus trabalhos, a Bíblia não fala, e muitas vezes somos nós assim também. A chamada de Deus pode até não nos trazer fama, a chamada de Deus talvez não nos destaque dentre todos os outros, talvez a gente passe desapercebido aos olhos de muita gente, mas a tradição vai dizer que o apóstolo André, ele pregou em Cíntia e Pártia, uma cidade das regiões do Mar Negro, e acredita-se que ele fundou a igreja lá na Rússia, talvez a igreja ortodoxa russa tenha sido fundada por André, talvez ele tenha anunciado o evangelho lá, e ainda vai dizer que quando ele vem, irmãos, para a região da Acácia, na Ásia Menor, onde ele morre, ele prega para a mulher do procônsul, e o procônsul manda executá-lo, sendo crucificado numa cruz em forma de X, e essa é a cruz chamada Cruz de Santo André. Tudo isso mostra para nós que André, um homem simples, um homem comum, um homem que, ao ser chamado por Deus, foi chamado porque demonstrou antes do seu chamado uma forte vocação. Esta vocação é confirmada, e ao ser confirmada, ele passa a ver e a experimentar os milagres de Deus. Que o Senhor possa fazer isso na minha e na sua vida, que nesta vocação que você tem, Deus possa confirmar a tua chamada, e que na confirmação da tua chamada, os sinais que seguiriam os que crerem, possa estar também sobre você. Vamos nos colocarmos de pés, vamos orar e agradecer a Deus. Que você possa continuar, irmãos, lendo e estudando na tua casa as passagens que a gente vai citando aqui. É importante que a gente entenda e conheça cada um desses homens, porque às vezes a gente vai se identificando com cada um deles, a gente vai ver os perfis de cada um deles, e você vai ver que muitos deles talvez eram como você, talvez mais calado, talvez mais bruto, talvez um pouco mais chorão, às vezes um pouco mais meloso, às vezes um pouquinho mais aviltado em fazer as coisas, às vezes metendo os pés pelas mãos. Mas certo é, irmãos, que o Senhor tem uma escolha sobre a sua vida. E nós ouvimos no Fórum de Missões uma coisa que chamou muito a minha atenção. O irmão que estava nos ensinando ali, ele disse o seguinte: aqui na igreja não tem ninguém melhor para ser coordenadora desse conjunto de senhoras do que a Cíntia. Você acredita nisso, Cíntia? Nesse bairro todo aqui, não tem ninguém melhor do que você para ser a coordenadora desse conjunto de senhoras. Não tem ninguém melhor do que eu para ser o pastor desta igreja aqui, neste bairro todinho. Não tem ninguém melhor do que o maestro Rubens para ser o maestro dessa orquestra aqui nesta igreja. No bairro todo, você pode procurar, não tem ninguém melhor do que esse maestro aí. Por quê? Porque esta foi a escolha de Deus para este tempo, neste lugar. O Senhor me chamou, te chamou, chamou o Senhor e chamou a cada um de nós. Não tem nenhum membro dizimista desta igreja melhor do que você em toda a região de São Miguel para esta igreja, a não ser você. Deus te chamou para isso. Deus nos chamou, determinado lugar, para servi-lo neste tempo, neste lugar. Ninguém é melhor do que você para ocupar o lugar que você ocupa. E se você não crer nisso, você despreza a chamada de Deus. A sua vocação vai para o lixo. Mas a sua vocação é confirmada pela chamada de Deus no posicionamento que você toma. Você diz assim: sabe por que eu suporto, aguento, estou segurando até agora? Sabe por quê? Não é porque eu fiz uma escolha de estar aqui, é porque Deus me chamou para este negócio. E o Deus que nos chamou para este negócio vai nos sustentar na posição que nos colocou até o dia em que Ele quiser. E nós assim o faremos para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus amado e querido, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por entender, ó Deus amado e santo, que não é por capacidade nossa, que não é, Senhor amado e santo, meramente pela minha vocação, mas é por escolha, chamado do Senhor, confirmado, ó Deus amado, pelo teu Espírito. É que aqui estamos, Senhor amado e querido, cada qual servindo o Senhor na posição que foi chamado. Uns, ó Deus amado, adorando, outros louvando, outros, Senhor amado e santo, tocando na tua roda. Alguns, ó Deus amado e querido, anunciando